Agora o desafio é outro. Não existem muitos materiais sobre o tema, mas estão aumentando. Estudando um pouco mais sobre o assunto, a gente percebe que existe uma variedade de palavras e expressões colocadas como sinônimos de teletrabalho. Mas estão corretas? Por exemplo, teletrabalho é a mesma coisa que home office? Teletrabalho é a mesma coisa que trabalho remoto? E trabalho à distância? Vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui os principais termos e expressões utilizados como sinônimos de teletrabalho. Vou dar um tempo para você ler, pensar, refletir e marcar quais para você podem ser usadas como sinônimos de teletrabalho e quais não podem, ok? Então vamos lá. As opções são home office. A tradução seria algo como trabalho em casa. Trabalho remoto. Trabalho à distância. Trabalho portátil. Trabalho externo. Anywhere office. A tradução seria como trabalho em qualquer lugar. Pronto? Ok, vamos lá. Home office, que seria a tradução de algo como trabalho em casa. Esse com certeza é um dos termos mais utilizados como sinônimo de teletrabalho. E como eu vejo? Imagina a seguinte situação. Um servidor trabalha no órgão e consegue autorização para a realização do teletrabalho. E ele o faz do jeito mais comum, que é trabalhar em casa. Ainda que possa trabalhar em outro local, mas a maior parte do tempo ele faz o trabalho no seu home office. Então, ok, tranquilo. Agora imagine uma outra situação. Um contador que fez da garagem de sua casa um escritório para fazer seu serviço de contabilidade. Nesse caso, ele trabalha em home office, certo? Mas ele faz teletrabalho? Opa, aí é que nasce a diferença. Percebe? Nesse sentido, existem vários profissionais que fazem home office, mas não fazem teletrabalho. E agora a gente relembra um dos nossos conceitos sobre teletrabalho, que era trabalho realizado de forma opcional fora do local padrão da empresa. Ou seja, nesse caso, o local padrão da empresa é a própria casa. Então ele faz home office, mas não necessariamente faz teletrabalho. Ficou claro? Maravilha? Então, para fechar o entendimento, vamos na seguinte linha. Quando a gente quiser chamar teletrabalho de home office, ok, podemos entender como sinônimo. Mas quando a gente quiser chamar home office de teletrabalho, aí precisa ter um pouco de cuidado, pois pode ser diferente, certo? Isso quer dizer que para o nosso caso aqui, sim, vamos considerar que home office é um dos sinônimos de teletrabalho. Trabalho remoto. A ideia aqui dessa expressão é a execução das atividades remotamente, ou seja, remotamente do local padrão da empresa, a distância do local padrão da empresa. Então, ok, por esse mesmo raciocínio, já se enquadram também a próxima opção, que é trabalho à distância. Concorda? Remoto e à distância, aqui nesse contexto, estão no mesmo sentido, certo? O próximo é trabalho portátil. Essa expressão é muito interessante, porque a intenção dela é representar a ideia de que o trabalho é algo que pode ser levado para outros locais, de um lado para o outro, como se fosse um pendrive, um notebook, no qual você pode executá-lo em um local próprio, ou pode levá-lo para usar ou executar, fazê-lo em outro lugar. Você que escolhe, e se você que escolhe, passa a ser opcional, se encaixando também em um dos nossos conceitos sobre teletrabalho. Seguindo, nós temos trabalho externo. Opa, esse não, né? A expressão nesse caso quer necessariamente demonstrar que se trata de um tipo de trabalho para ser executado externamente ao local padrão da empresa, geralmente pela própria natureza do serviço ou da atividade. Portanto, se necessariamente o trabalho deve ser realizado fora do local padrão, externamente, a expressão trabalho externo não é a mais adequada para ser usada como sinônimo de teletrabalho, ok? Inclusive, apenas para reforçar, o legislador foi extremamente correto e cuidadoso ao destacar isso no texto que inclui o teletrabalho na CLT. Lembra? Lá diz que teletrabalho é a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituem como trabalho externo. Assim como no próprio normativo do TJDFT, fez também questão de colocar um parágrafo para dizer que teletrabalho e trabalho externo são diferentes. Lembram disso? Então, show de bola. E por fim, a expressão talvez mais moderna de todas, Anywhere Office. Então, Anywhere teria uma tradução como em qualquer lugar e Office, trabalho. Juntando as duas coisas, a gente teria como algo trabalho em qualquer lugar.
Afinal de contas, o teletrabalho consiste que o trabalho possa ser realizado fora do local padrão da empresa, de forma opcional, ou seja, não determina que seja em casa. Então pode ser executado em um café, em um shopping, na beira da praia, em um cowork, que são esses espaços de trabalho disponíveis para aluguel, muitas vezes por hora, por dia, por mês. Bem interessante, tem aumentado muito a oferta desses locais. Enfim, pode ser executado em qualquer lugar. Portanto, marque essa opção aí como sinônimo de teletrabalho. Bom, é isso aí, pessoal. De qualquer forma, qual que é a ideia aqui? É a gente ter mais clareza sobre as expressões e termos com afinidade sobre o teletrabalho, principalmente para servir de opções de consulta para pesquisa sobre o tema. E de verdade, já achei material sobre tudo e com todas elas, por mais que algumas não sejam tão adequadas assim. Os conteúdos disponíveis são interessantes e é possível aproveitar bastante coisa abrindo um pouco mão desse preciosismo na nomenclatura. E claro, adaptando um pouco para a nossa realidade de serviço público, ok?